Boa noite. Iniciamos a nossa web-aula para o C de Mecânica dos Fluidos, né? Ou popularmente conhecida como MECFlu. Então, pessoal, lembrando, o tempo é curto, né? O que está previsto aí para essa UC, mas ela tem conceitos muito importantes, assim como era a termodinâmica. Com o pessoal que estava antes aqui, já briefei com eles, né? Deixando esse recado gravado para que é imprescindível. Todas têm que estudar, sim, mas tem umas que são mais. E essa aqui é uma delas, né? Mecânica dos fluidos é uma matéria de extrema importância na nossa área aqui de refrigeração e climatização. Explica muita coisa, tira muita dúvida, resolve muita corretiva no dia a dia, essas mais complexas, né? Para quem gosta realmente de buscar a causa raiz do problema e resolver de uma vez, aqui tem muitos conceitos que ajudam demais. Então, tem que estudar pelo menos o livro, o que está no livro aí na plataforma, tem que pegar aquilo e estudar, e se possível, na próxima web vocês estarem prontos, né? Ou no mesmo, na mesma linha que eu cheguei, ou se possível até mais, para tirar dúvidas, né? Que querendo ou não, o tempo está bem curto para essa MacFlu, e se vocês conseguirem estudar antes e tirar dúvida, cá, eu, né, imagino que vai ser mais salutar para vocês, até para tirar dúvidas de assuntos que talvez não dê tempo da gente falar nas duas webaulas, tá bom? Então, mecânica dos fluidos, né? Aqui traz líquidos e fluidos, mas o líquido também é um fluido, né? Então, os líquidos e gases são diferenciados pelo fato de que os líquidos, ao preencherem a forma de um recipiente, deixam uma superfície livre, ao passo que os gases tomam todo o volume do recipiente ou se expandem livremente quando não confinados, não formando superfície livre, né? Então aqui ele mostra que, por exemplo, ele vai se acomodar de acordo com a gravidade, o líquido, né? Imagina um copo de água, ele vai para o fundo e se ele não tiver o volume para a parte inteira do copo, ele vai ficar ali mais baixo. Agora o gás não, ele vai, né, tomar o formato de todo o volume que ele tem para se posicionar, todo o volume que ele tem para ocupar. Então, esse é um dos principais diferenciais. Isso explica muito porque o tamanho da bitola dos nossos condicionadores de ar, né? Nosso equipamento de ar-condicionado já é porque se ficar aumentando muito a bitola, o nosso gás ele vai ocupar um espaço maior. Com espaço maior, a pressão é menor. Uma pressão menor já muda a nossa propriedade de saturação do nosso fluido. O nosso fluido já não vai trocar a temperatura no adequado e dependendo para qual foi, né? De acordo com a tabela de saturação do fluido, pode ser que a temperatura que ele saia, um exemplo aí do condensador do evaporador, não seja suficiente para ele trocar de estado, e aí começa a bagunça, meu amigo. Então, vai embora e se, infelizmente, tem um equipamento ineficiente, com a vida útil menor, com rendimento menor. Então, aqui já vai explicando muito sobre isso, né? Então, a segunda diferença possível de considerar é a propriedade que o gás tem de ser facilmente comprimido, enquanto o líquido é praticamente incompressível, com pequena variação de volume. Então, aqui, ó, no estado sólido, a forma é definida e o volume definido. No estado líquido, a forma é indefinida e o volume é definido. E no gasoso, tanto a forma como o volume é indefinido. Porque no sólido os dois são definidos. Por exemplo, vamos usar água. Se estiver no formato de gelo, a forma está ali e o volume também está definido. É X e tanto de gelo. O líquido, se você botar numa forma de gelo, fica aquele formato do cubo. Se você botar num copo, ele já se molda de acordo com o copo. Então a forma não é definida, mas o volume sim, né? Se é 1 litro de água, é 1 litro, não vai mudar. Agora, agora gasoso, aí ele já pode ocupar, né, a forma e o volume que tiver disponível para ele. Ele vai se moldar de acordo com o espaço. Então, ele não se define muito com relação ao formato, né? E muito menos o volume dele. Se tiver mais espaço, ele pode ocupar um volume maior. Se tiver menor, então ele tem essa variação, né? Por isso que ele diz que o gás ele é facilmente comprimido e o líquido dificilmente, né? Ele não consegue diminuir tanto o volume dele. Então, outra diferença importante entre os gases e líquidos é a miscibilidade, capacidade que substâncias distintas que estejam no mesmo estado físico têm de se misturar formando uma mistura homogênea. Então, homogênea é que não, você não consegue diferenciar um do outro, né? Exemplo, quando você mistura o álcool
Já foi com a água, né? Se não me engano, o álcool com a água é uma mistura homogênea. Quando os dois se misturam, você não consegue diferenciar facilmente. Agora, se você já misturar a água com um óleo, exemplo, um óleo de cozinha, aí sim você consegue diferenciar, né? E aí já é uma mistura heterogênea. Então, os líquidos nem sempre são miscíveis, né? Ao contrário dos gases, que se misturam de forma homogênea entre si. Então, exemplo comum é água e óleo, que quando estão no estado sólido não se misturam ao serem colocados em o mesmo recipiente, certo? Outra coisa importante é a massa específica de acordo com cada um dos nossos fluidos, né? Também denominada densidade absoluta por alguns autores, é a relação entre a massa de um corpo dividida pelo seu volume, que é o ρ, né? Essa letra grega aí parece um P, é um ρ. Então, ρ é igual a massa dividido pelo volume de cada um dos fluidos. Então, essa massa específica, ela diferencia e também interfere muito no escoamento. Igual o nosso fluido passa por tubulações, então essa massa específica sim interfere na vazão do nosso fluido e como ele vai se comportar escoando. E aqui tem as formas, né? Para os líquidos aplica-se a equação que é esse gama, né? Gama é igual a G sobre V. G, se está em Newton, nós estamos falando de força. E o V, metro cúbico, nós estamos falando de volume, né? Então, é força sobre um volume. E no caso dos gases, né? O gama é o pressão absoluta, né? Sobre o R. R é a constante dos gases, que a gente fala muito da fórmula do PVRT. Então, é cujo valor do gás no ar é 287 metro quadrado por segundo quadrado vezes Kelvin. E esse R vezes a temperatura absoluta, né? Que é como está trabalhando em Kelvin, você pegar o Celsius e somar 273,15 para ser mais específico. Então, quando a gente vai calcular a precisa desse dado. Então, tanto a massa específica quanto o peso específico sofrem alterações em função da mudança de temperatura ou da pressão na qual está submetido o fluido em análise, que a gente costuma falar quando vai estudar é um volume de controle, né? Então, qual que é o volume de controle que a gente está analisando nesse momento? Ah, meu volume de controle é o fluido ali na entrada da condensadora. Beleza, se eu estou no processo de condensar, né, eu vou trazer de gás para líquido. Então, na entrada condensadora eu tenho gás, né? O nosso fluido. Então, vou fazer um volume de controle com o gás que está entrando. Então, só naquele trecho ali você analisa. Então, são vários trechos que a gente divide, né? Principalmente o nosso sistema de ar-condicionado, para analisar o que está acontecendo com o fluido. Porque, querendo ou não, ele é o principal agente, né, de todo o processo, é o fluido refrigerante. Que num ponto ele vai ganhar calor, né, para retirar de dentro do ambiente, e no outro ponto ele vai ceder esse calor, né, para a atmosfera, que seria na parte da condensadora. E em um ponto ele vai ter um ganho de pressão e temperatura muito elevado, que é ali onde está no compressor, né? E no outro ponto ele vai ter uma queda brusca de temperatura e pressão, que já é no nosso dispositivo de expansão. É tudo isso aí que é muito importante no nosso fluido, entender esse processo para, no fim, saber o que que o sistema faz e depois que você pega toda essa bagagem, essa teoria, usa com a prática, né? Entende ali sobre pressão, entende sobre temperatura, aí não interessa o sistema que for, pode ser qualquer máquina, máquina que seja, você sabendo o que ela tem que fazer, você já consegue fazer manutenção, que eu costumo brincar lá na empresa, pessoal, né? Dá para fazer manutenção só com pressão e temperatura, analisando ponto a ponto, né? A gente usa lá, eu uso uma câmera termográfica, então ganha muito tempo para achar uma corretiva, principalmente aquelas que o pessoal está apanhando mais. É muito rápido. Então, por isso, você sabendo o que o sistema faz, como que tem que estar, qual é o comportamento do fluido em cada etapa, né, em cada trecho, você mata qualquer sistema. Pode ser split, pode ser um chiller, pode ser um VRF, o que for, ele vai ter o comportamento ali bem parecido em áreas similares, né, em cada um deles. Aí, lógico que um vai usar água para trocar com o ar, e depois, ou e vai ter o fluido refrigerante também, outro é só o fluido refrigerante e o ar, que são os de expansão direta ou expansão indireta, e assim vai. Então, no caso da pressão, quanto maior. Oh,
Quando o fluido é aquecido, por exemplo, né, ele ganha energia aumentando a sua temperatura e o seu volume. Logo, para ter uma menor massa específica, ou logo passa a ter uma menor massa específica e peso específico. Quando é resfriado, ocorre o processo inverso, o volume diminui e sua massa específica e peso específico aumentam. Então, no caso da pressão, quanto maior o valor desta sobre um fluido, menor seu volume. Então, isso explica aí por que a diferença das tubulações no nosso ar-condicionado, né? Vamos pegar um split normal, a tubulação que vai, né, que sai ali da expansão e vai para a evaporadora. Pergunta aí para vocês, né? Deixar aí de tarefa. Como que vocês chamam ela? Saí da expansão ali do capilar e tô indo para a evaporadora. Como que o pessoal chama esse tubo normalmente? É o tubo capilar? Não, o capilar. Saiu do capilar, vamos lá, nosso ar-condicionado. Saiu do capilar e tem a válvula lá, né? A válvula sai um tubo de cobre que a gente liga lá na evaporadora. Como que o pessoal costumeiramente chama esses tubos? Aí eu não tenho ideia, não. É o de sucção? É, sucção é o que volta, né? Que vem da evaporadora para o compressor. E o que vai, o pessoal costuma chamar de líquido, né? Ah, é a linha de líquido. Linha de líquido, né? Que o pessoal costuma chamar. Linha de líquido de sucção, né? E assim vai. Porque, na verdade, quando vem do evaporador, vem para o compressor, tá certo? É a sucção, e o que vai da expansão para o evaporador. É o Aí líquido. já seria, ali tá líquido. Apesar que tem uma pequena parcela já de Retorno vai gás. ficar. Oi? A do retorno não é líquido, né? Não, a que volta da evaporadora aí já tá. Como é? A evaporadora tem que evaporar, senão o compressor vai pro saco, né? Cavita. Isso. Então, aí qual que é a mais fina, qual que é a mais grossa? Vocês lembram? A mais fina é que vai o A, líquido, né? a Você que vai injeta o gás. para evaporador. A mais fina é que vai para evaporadora? Isso. E a mais grossa é que volta? É que Eu ia volta. trazer, Isso. eu ia trazer para vocês um exemplo do self, que é um pouquinho diferente. Mas ali, né, essa diferença é justamente a área que é necessária, a pressão que o fluido está. Apesar que se você parar para pensar, o, todo esse trecho saindo da expansão e até chegar no compressor, que tem a evaporadora no meio, basicamente era para ele estar na mesma pressão, certo? Ele muda de pressão nos dois, é na expansão e no compressor. Ali tem mudança de pressão. Nos outros tem uma queda? Tem, mas é mínima. Então o pessoal no ciclo ideal considera que ele é isobárico, esse processo todo. Então, para você manter uma pressão da linha de líquido, que o fluido está indo no estado líquido, quando ele passa no evaporador, ele volta como vapor. Então, os dois têm que ter pressão igual. Para você ter pressão igual nesses tipos de sistema, aí sim entra a diferente bitola, entendeu? Porque quando ele está líquido, ele tem forma definida e tem volume definido. Não, forma indefinida, mas volume definido. Agora, quando ele está gasoso, não. Se você deixa o volume indefinido, você afeta a pressão. Então, para que esteja na pressão adequada, para ele chegar no compressor e fazer todas as trocas e não mudar a saturação e tudo mais, por isso que a bitola tem aquela área certa. Então, o pessoal faz as duas bitolas já pensando nisso, para não alterar a pressão do fluido, não ter uma diferenciação tão grande. Então, quando a gente muda, a gente afeta a pressão, principalmente quando vem da evaporadora, né? A gente Então, afeta a pressão do nosso fluido e isso aí pode mudar vários parâmetros do nosso sistema. Porque, por exemplo, se ele vinha a pressão de 60, estrangulou muito, foi para uma pressão de 80, o compressor vai dar um ganho, né? Que ele vai comprimir o fluido. Aí era para sair do compressor uma pressão de 270 no R22, vai sair a 300. E aí, se a pressão está mais alta, a temperatura mais alta, aí ele vai ter que trocar lá na condensadora. E aí tem que ver qual que é a temperatura de saturação. Vamos dizer que por 300 já é 50. E ele não está conseguindo sair da condensadora a 50. Está saindo a 52. Então você já não vai sair da condensadora só líquido, né?
já vai sair líquido e gás. Entrou líquido e gás antes da expansão, flash gás, e aí já expande tudo errado. Aí se era para ele sair da expansão ali com 0, 1, 2 graus, ele já vai sair com 8, com 10. Vai trocar com ar na evaporadora, 10 com 20, ele vai insuflar 17. Insuflar 17, aí você já está lascado, Então, dependendo do caso. Ah, exemplo aí, você pega uma tubulação embutida aí para um ar de 18. Aí o uhum. cliente troca para um ar de 9. Então vai dar diferença na bitola. Então o ar de 9 ele não vai ter o mesmo rendimento que deveria ter, né? Afeta, aí tem que olhar caso a caso. Se está aumentando pressão, diminuindo pressão, mas afeta, Ronaldo. Tem casos que é muito pequeno, porque o tamanho da linha influencia, né, o comprimento. Tem casos que, às vezes, o custo e a diferença de bitola é muito próxima. Ou vai perder rendimento, mas a perca de rendimento é pequena, próximo ao custo que vai ter, e não vai ser nada que afeta o. Como fala, não vai ser nada que afeta o sistema, né? Ah, vai deixar de suprir a carga térmica que necessita. Então, financeiramente é viável, a perca de rendimento é baixa, a gente aceita, né? Troca a bitola ali, avaliando dessa forma. Mas em muitos casos, né? Que, por exemplo, aí você está aproveitando, então você está tentando ter economizar recurso. Agora tem casos que o cara vai instalar a máquina e quer instalar com a bitola diferente. Aí já não tem muita, como fala, muita lógica nesse tipo de decisão, entendeu? Professor, só Sim, umas perguntas aqui. à vontade. A tubulação que manda para evaporadora, que é a mais fina, ela é para aumentar a pressão, certo ou não? Na verdade, ela é para conduzir o líquido naquela pressão adequada. Certo. Uhum, Assim, eu ando vendo no campo, sim. você só vê loucura. É, a mais fina, ela começa, tipo assim, numa bitola um pouquinho mais, tipo uma 18, uma 24. Ela começa numa certa bitola e o povo vai diminuindo. Você fala na instalação? Isso, saindo da condensadora Hum. até chegar na evaporadora. O que eu tô pegando de máquina que eles colocam, de tipo de uma bitola um pouquinho mais grossa e vai afinando até chegar na evaporadora. Mas qual? Você fala o próprio tubo vai afinando? Você fala o fabricante? O Não, instalador, né? o instalador. Ah, ele vai No, fazendo a emenda. tubulação Então você vai vendo emenda ali, bolsa. Ele faz uma é 3, redução, né? 4, vai reduzindo. Ele faz uma redução para aproveitar material para pôr o material mais barato para comprar barato, né? Hum. E aí Não sei. Se é um trem fake, eu acho que não bate um PSI correto e eu condeno tudo. O que que vai acontecer? Se vai afinando, pensa que é um líquido. Passando, imagina você passando a água na mangueira na sua casa. Quando você bota o dedo, né, você aumenta a vazão. Por vezes, às vezes aumenta a vazão e não aumenta a pressão. Pode acontecer, é caso a caso. É difícil isso você cravar, né? Como aqui é muito lógico, é meio difícil você cravar. E eu nunca vi por dentro, né? Como a gente só tem duas válvulas para medir pressão, isso afeta muito. a questão que eu entendo é o seguinte, existe um projeto, né? Se existe um Sim. projeto, é para poder rodar naquele projeto. Aí existem uns caras meia boca aí que só vai pelo YouTube, aí pensa que qualquer cano funciona, o cara começa a fazer a adaptação dele lá, e no momento funciona, vira as costas, aí o cliente fica ali, depois dá problema e o cara não volta. É, Assim, a empresa que eu tô, ela pegou o Araújo Jorge para tomar de conta. uhum. E aí quer que a gente arrume os ar-condicionado. E eu tô pegando os ar-condicionado tudo desse jeito. Fora que quando é tubulação parede com parede, tem 1,5 m, 1 m. Ixi, é. E aí Não, são outros pontos que você está falando aí, Matheus. Igual você falou, diminuiu a bitola. Então vamos dizer que não aumentasse, aumenta a vazão, né? Ele vai ter que fluir mais rápido e ele vai acabar aumentando a pressão dentro da onde ele diminuiu. Acaba aumentando, no fim das contas, aumenta assim a pressão dentro desse sistema, né?
E aí pode afetar. E outra, o fluido mais rápido, ele tem que fazer toda aquela volta na serpentina. O número de volta lá já é pensado para ele trocar calor. Então, se ele for mais Aham. rápido do que é o projetado, ele não vai trocar de forma eficiente. Então, tem isso também. Ah, E aí, eu meu amigo, imagino. exatamente. Então, assim, lá na empresa, não você aqui hipócrita e mentir, né? Já teve casos, assim, a gente tenta imaginar o máximo possível dessa questão da mecânica dos fluidos, analisar o sistema, se a máquina está na medida, ou se ela está um pouco acima do que precisa, né? Para imaginar ali, não dá para especificar o rendimento final, porque é conta pra caramba que você tem que fazer, porque são quatro trocas, né? São quatro processos ali no mínimo, que é um condensador, evaporador, expansão e compressor. Mas aí você vai analisando para ver se o caso vai afetar tanto ou não. Mas é isso sim, Matheus. Está falando o Ronaldo também. Afeta, tem um projeto e o projeto é muito acertado, porque as diferenças de tubulação são muito próximas. Então você imagina, por que que o cara escolhe uma e não outra? Hoje em dia, com 410, está cada vez diminuindo mais as bitolas, né? Tanto é que tubulação de 3 quartos hoje em dia é raríssimo você ver. Quase nenhum piso-teto está usando mais. E assim vai. Por causa disso, né? Tem todo esse trecho, ele quer manter a pressão tal para chegar na evaporadora e outra. Eles estão diminuindo cada vez mais os tamanhos de condensadora e evaporadora. Então, menor chance para erro também. Então, 410 acaba sendo mais difícil. O 32 eu ainda não consigo falar para vocês, porque acho que até já cheguei a falar em outra aula que a experiência que a gente tem lá com 32 é nenhuma ainda. Nossos clientes não têm nenhuma 32 por hora, né? A gente provavelmente deve começar a pegar aí daqui para frente, a gente já começar a achar umas 32. Mas é tudo esquematizado, né? Pressão e tem que ser a bitola adequada, como fala, distância adequada, igual você falou, né? Colocar 1 metro e meio afeta muito as trocas, né? Que ele tem que fazer durante todo aquele trecho. E Para mim, o compressor trabalha só em alta temperatura, né? Quando é o, co- parede com parede. o compressor vai pegar ali se não tem nem. Hoje em dia já tem fabricante 2 metros, né? Já vi. Antigamente era 3, foi para 2,5, agora já está em 2. Mas isso afeta sim as trocas, né? Ali o que tem que acontecer no fluido, aquele trecho ali tem 2 metros para que o fluido tenha um comportamento, para que estabilize, para que a velocidade se controle antes de entrar na condensadora, para o fluxo que, querendo ou não, quando você sai do compressor, ele é um pouco turbulento. E turbulento é quando ele está muito agitado, não está indo em linha reta, né? Escoando de forma laminar, que é o contrário. Então, todo aquele trecho ali é para deixar o escoamento do fluido laminar, para ele chegar com a velocidade adequada dentro da, da condensadora, para fazer as trocas. É muita coisa envolvida. Parece ser muito simples, é só em colocar os tubos lá e pronto, né? Mas ali sim tem uma engenharia muito grande para que os ambientes estejam climatizados, né? E para a gente é muito bom respeitar ou calcular, né? Pegar os dados lá e sair calculando. Só que quem que tem tempo para fazer uns cálculos desse tamanho? É muito difícil. O cálculo é complicado e o tempo que você precisa, né, para validar esses cálculos também é muito grande. Então, acaba sendo mais fácil, mais prático e mais seguro seguir o que o fabricante especificou. É verdade. Mas assim, quando você pega umas máquinas novas, arrumadinhas. Agora tem uma máquina lá, acho que é na época que o Iris ainda era criança. Daí você condena. Uma coisa A legal. vontade, a vontade é grande, mas não pode. Não, Quando tem. você pega a evaporadora da Samsung com a condensadora da Gri. Midea. Isso aí acontece muito também. Mas Isso é dá só para Araújo, condenar. acho que tem isso. Isso é o seguinte, o cara, se ele fizer uma conta, aí já entrando mais no quesito de manutenção no geral, envolvendo custos, nós falarmos de confiabilidade do equipamento, dependendo do tipo de local que você tá, o custo que ele te dá é muito mais alto do que você trocar o equipamento.
Um exemplo, hoje os nossos clientes, a maioria tem cliente usando 8 anos já troca o split, outros com 10 anos já troca. Que é depois você pode pesquisar aí, é curva da banheira. Vou escrever aqui no chat. Curva da banheira ou distribuição de Weibull. Isso que usa muito na manutenção. Como eu trabalho na Mas manutenção, assim, né? isso aí é empresa particular, né? No nosso caso, a gente só trabalha com o público, né? É porque o governo hoje, o que eles passam pra gente, que compensa mais arrumar a máquina do que comprar. Não compensa, cara. Imagina se você tiver, por É, exemplo. se for pôr Ah, na ponta da caneta, igual o senhor tá falando, não compensa. Só que uhum, para eles, pagamento para eles ir lá e comprar é muito mais barato que eles falam que comprar peça. E a máquina vai ficando velha, 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 vai quebrando carenagem, vai quebrando aquele trem, e eles nunca põem uma nova. vou te falar o porquê. Dá muito trabalho fazer uma licitação. Uma licitação para comprar equipamento, muitas vezes o cara não tem uma outra de base. Agora, de dar manutenção, o cara já tem a antiga, ele só replica ela, vai replicando. Aí, como vai trocando os funcionários, ele olha, pô, o Jorge já contratou 10 empresas de manutenção, vou só replicando o contrato e melhorando um pouquinho. Nunca comprou máquina nova. A cara fala, pô, vou ter que fazer tudo isso aí, bicho, passar uns 3, 4 meses estudando para lançar, para comprar. Aí é a lei do menor esforço. E assim vai. Mas É verdade. é por isso, Não, né? depois eu vou mandar uma. Eu vou depois, eu não sei se o senhor tá lá naquele grupo, o senhor falando sobre o gás, esses trem, e sobre a água gelada, o chiller. O que o senhor me diz de um chiller lá da carro certinho, a tubulação sai, dá a volta no prédio todinho, volta para o ambiente, a tubulação é de PVC. Água gelada PVC? Aham, Não, aí não dá, porque propriedade térmica dele não é adequada, né? é E outra, que zero. tamanho de tubo que é esse? De 50, de Ah, eu 100? não sei de cabeça, assim. E Caraca, e o se esse trem isolamento rachar, tá moço, você tá tudo, o maluco? isolamento tá tudo esfareando. Não, PVC É não, isso aí não coisa de pode. quando, é coisa de quando o hospital foi criado. Não, PVC não pode pela resistência mecânica. Se quebrar, vai inundar um hospital daquele, imagina. Aham. Aí quando entra a máquina, na máquina, a tubulação de entrada de água e a saída é aquelas mangueiras de pia, aquela branquinha. Bicho, eu não acredito nisso aí, não. É sério. Na hora que eu fui dar manutenção nisso, o trem vazando água, eu falei assim, gente, eu tenho que tirar uma foto. Eu não tô acreditando no que eu Mas, tô vendo. mas que mangueira é essa? Porque imagina, vou te dar um exemplo. A gente da manutenção, acabou o contrato, tinha antes no Ministério da Aeronáutica. Aqueles prédios que tem lá em Brasília, da Esplanada, lá era um tubo de 75 e ele era aço galvanizado e estava muito antigo e tinha pontos que se a pessoa afundasse o dedo, afundava o tubo. E vai inundar um prédio desse. As válvulas não funcionavam mais, você não consegue mais controlar e reter o fluxo de água. Então imagina um volume aí de não sei quantos mil litros num prédio. Vai inundar, vai cair água no teto, vai queimar muita coisa. E isso nós estamos falando de aço galvanizado, que demora uns 20 anos aí para ele, sem tratamento de água ainda, né? Que você não tratando a água, ele vai ter corrosão. Aí tem um ponto bom, PVC e essa mangueira dificilmente tem corrosão porque eles são polímeros, né? Os polímeros, eles convivem bem com os ácidos. Só que a resistência mecânica é muito baixa. Qualquer rachadura ali, o sol racha o material desse, depende da espessura do tubo de PVC. Ou uma mangueira dessa que a conexão é roscável, lá não tem flange, não tem nada. Meu amigo, não sei que volume de água que passa, não, mas qualquer coisa que acontecer vai inundar. Eu já deixei avisado, e fora que é uma bomba bem pequena e fraca, que empurra a água. Eu falei, se coloca duas fortes, estoura tudo. Estoura. E aí a O pressão cano tá fica. branco já. É O cano daqueles é marronzinho? marrom. Aham, É, já tá branco é do para sol bater nele. Eu tô vendo quem, só a hora de estourar. quem for o gestor de sua empresa aí já pode ficar esperto, fazer laudo, tudo isso aí, porque o risco é iminente.
Lá no Ministério a gente teve que fazer um Aham. laudo condenando, a gente continuou, né, até acabar o contrato da manutenção, só que começou, já fez um laudo condenando, eu fiz um laudo lá, condenando a instalação deles e dando a sugestão e tudo mais, e já se dispondo a ajudar, né? Porque, querendo ou não, Aham. eles não têm a técnica adequada. E a gente, como empresa, parceiro e tudo mais, se dispôs. Mas até quando a gente saiu, não tinham trocado, não. Então, É, você tem que se resguardar, né? Porque, querendo ou não, na hora que estourar, não vai falar, o dono não quis trocar. Vai falar, tinha empresa de manutenção aí, os caras não fizeram nada. E assim pois segue. é. Mas é isso, Matheus. Tem muitos casos aí. É bom que a gente vai adquirindo técnica, vai trocando figurinha aqui, conversando, que isso aí a gente vai melhorando as instalações. E querendo ou não, por exemplo, vamos dizer que a sua empresa um dia saia e que o trabalho entre. Eu quero trabalhar num lugar bom, num lugar que a instalação seja boa. E da mesma forma, um dia a empresa que eu trabalho saia, que você trabalha entra, né? Querendo ou não, acho que ninguém, infelizmente a prática do mercado não é das melhores, mas ninguém, eu acho que acorda cedo para trabalhar, para ficar estragando as coisas dos outros, né? Ainda É. mais a gente trabalha no público que o dinheiro é nosso mesmo, né? Dinheiro de imposto que paga. Então, o Eu próprio nosso. saí de um lugar, eu saí de um lugar que a instalação tinha 5 anos. Tava tudo novo, cheirando novo. Tinha o filtro Y, a válvula eletrônica, as válvulas certinhas, tudo. Tubulação perfeita. Aí vai e me leva para um hospital que tudo tá tudo estragado. É ruim Não, quando eu você, nunca vi na minha vida tanta tranqueira. é ruim quando você pega para dar manutenção e o equipamento já está no fim da vida útil. É A complicado mesmo. contactosa tem um prego enfiado nela para ela atracar o do compressor. É isso aí, troca, bicho, porque isso aí o risco é maior ainda do que inundar Tô o prédio. Que tirando, se pegar acho que meu, fogo, a galeria do meu celular já tá cheia de foto, que eu já tô me resguardando. Tô tirando e mandando, tirando e mandando. resguarde. Ainda mais hospital, cara. Hospital é complicado. E qualquer risco que você corre lá, ele é potencializado, né? Porque lá dentro tem pessoas em situação de vulnerabilidade. É Aham. perigoso mesmo. Não, show de bola, Matheus. Vou dar sequência aqui e falar um pouco de. Um pouco não, trazer aqui pressão de vapor, né? Então aqui, ó, pressão de vapor, isso é importante também. Aqui, ó, ao abrir um frasco de determinada substância, um perfume, produto de limpeza, logo se, por exemplo, logo se percebe seu aroma. Isso ocorre porque em qualquer temperatura as moléculas de um fluido sempre estarão em movimento a ponto de que algumas delas conseguem se desprender da fase líquida, tornando-se vapor. Isso é chamado de vaporização. As moléculas da fase gasosa, por outro lado, se movimentam com muito mais velocidade do que no estado líquido, levando à ocorrência de choques entre elas, o que permite que retornem à fase líquida. E esse é o fenômeno chamado de condensação. E aqui o exemplo. Quando o frasco é preenchido com líquido e fechado, a vaporização, né, se inicia, que é no B, aumentando a pressão de vapor, por sua vez, potencializa a condensação até que atinja o equilíbrio. Então, com esse entendimento, é possível dizer que a pressão de vapor é a pressão exercida pelos vapores originários de um líquido, mensurada quando ambos estão em equilíbrio sobre uma dada temperatura. Quanto maior a pressão de vapor, mais volátil será este líquido e mais facilmente irá evaporar. Isso também significa dizer que menor será a sua temperatura de ebulição. Ebulição é a temperatura para ele ir para o estado de gás, né? Estado de vapor, sair do líquido vapor. Então, essa aqui é a pressão de vapor de acordo com o que vai aumentando. Mesmo ele estando vaporizado, chega o choque, né? A onda de choques, ele acaba com o choque entre as moléculas, né? Ele acaba se condensando, né? Eu falei que eu fazia, né? Condensando. Então ele acaba se condensando e quanto maior essa pressão de vapor, então mais facilmente ele evapora e também você precisa de uma temperatura menor para ele ir para o estado de vapor. Isso é muito comum também com os líquidos que ficam em alta pressão nesses vidros, igual o perfume aqui, a gente tem outros, né? Aqueles aerosóis. Então, é justamente isso, a pressão de vapor bastante elevada, a temperatura ambiente já faz ele vaporizar. Então, ó, se for aplicado calor extra num recipiente,
Da mesma forma, se aumenta a taxa de vaporização do líquido ou desprendimento de gases, aumentando consequentemente também a pressão de vapor. Isso ocorrerá até que se atinja o ponto de ebulição, no qual a pressão de vapor corresponderá à pressão do ambiente no qual este líquido está exposto. Então a gente olha a figura a seguir, ó. Estava 20 graus, o vapor, o líquido estava mais alto. Quando foi a 50, né? Então aqui, ó, ele mostra a pressão de vapor no ponto de ebulição. Ele já mudou, né? Já tem menos líquido e mais vapor. Uma temperatura de 100, aumentou a taxa de vaporização desse líquido, desprende os gases, né? Então aumentou ainda mais o volume de gás e também aumenta a pressão de vapor, que é os numerozinhos que estão embaixo da garrafa aí, até que atinja todo o ponto de ebulição e só tenhamos, né, o nosso gás nesse recipiente. De acordo com isso aqui, é como se fosse um volume de controle essa garrafa, né? Tá falando para vocês, a gente faz o estudo em determinado espaço, que seria um volume de controle. Outro ponto importante, a gente acabou entrando e aqui reforça que é a velocidade, né? Além de vapor, pressão de vaporização, tudo mais, a velocidade, que é a taxa de deslocamento por unidade de tempo de um corpo ou fluido através de dois pontos. Então, deslocam a certa distância, né? Trata-se de uma grandeza vetorial, possui direção, sentido e módulo, e pode ser apresentada de maneira simplificada, que é a distância sobre o tempo, né? Metros por segundo. E a razão em volume, agora sim, que envolve o o fluxo do nosso fluido dentro da tubulação, né? Está determinado pela taxa de escoamento de um fluido através de uma determinada seção transversal fechada ou aberta, pode ser um canal, um tubo ou um rio. Então, a vazão, né, volumétrica desse fluido é a velocidade, não, o volume sobre o tempo, ou o Vzinho, que é velocidade, ou volume vezes. Não, agora tá estranho. Metro, não, aqui é metro, é velocidade. É, tá certo. Vazão é volume vezes a área, QVA. Eu tava me confundindo as unidades. Então, a vazão é igual ao o volume não, velocidade vezes área. QVA é velocidade vezes área. Então, a vazão volumétrica, né, a vazão do nosso fluido é igual à velocidade que esse fluido escoa vezes a área que tem. Então, a velocidade que ele está escoando dentro do tubo e a área que é a seção, né? Que esse tubo tem, se é 3/8, se é 1/4, se é meia. E aqui está um dos fatores que são também influenciados pela troca de bitola, né? É a vazão desse fluido dentro. Então, isso muda o tempo que ele está ficando exposto. Pode mudar também, tirar ele do estado laminar, que é linhas ordenadas, para um escoamento turbulento, que aí ele fica todo desajeitado, e isso também causa perdas de carga, que a gente vai ver mais à frente em relação à rugosidade dos materiais. E vazão em massa. Então, é a taxa de deslocamento de um fluido em determinada seção transversal, nesse caso, desconsiderando o seu volume. Então, vazão mássica é igual a massa por tempo, ou, né, para o cálculo da vazão da massa de um fluido utilizando sua velocidade, será necessário utilizar a massa específica. Tem a velocidade vezes a área vezes o ρ. Lembra o ρ que a gente viu lá no comecinho? Então entra mais o ρ para ver a vazão mássica desse fluido. Então aqui envolve também outra coisa, colocar a massa adequada de fluido refrigerante no sistema conforme o fabricante pede. Ah, aumentou acima de 5 metros, acrescenta 100 gramas, 200 gramas, né, na nossa tubulação. Então tem que colocar para que tenha a vazão mássica adequada na tubulação, e aí vai a massa certinho, porque você tem que retirar uma certa quantidade de calor dentro do ambiente, que nem aqui no. Hoje eu estou com o fundo, né? Mas aqui na sala do Senai, ele está retirando calor aqui, os equipamentos cassete. Então, tem que ter uma certa massa. Se a massa for menor, às vezes ele não vai retirar essa quantidade. Se a massa for maior, também não vai ter um fluxo maior do que deveria, ou uma massa maior, né? Vazão mássica, vai acelerar e também não vai tirar o calor adequado. Então, aqui prova outra coisa, que a massa adequada é realmente o que o fabricante coloca na etiqueta. Vou fazer carga de fluido, faço com balança, porque faz diferença no sistema. Outra coisa importante é o rendimento, né?
Rendimento é a proporção entre a potência utilizada e a potência consumida por um equipamento ou sistema. Então, é a eficiência que a máquina ou o sistema opera. Então, para qualquer equipamento ou sistema, tem perdas por ineficiência durante o seu funcionamento, gerando um maior consumo de energia ou combustível para realizar o trabalho conforme projetado. Exemplo, a nossa máquina gasta X watts para funcionar. O que ela vai gerar de energia térmica é menor do que o que ela gastou de energia elétrica. E todas as máquinas são praticamente assim. Dificilmente você tem uma máquina com rendimento 100% que transforma uma energia em outra sem que tenha perdas. Então, toda vez que a gente está convertendo, a gente está perdendo sim energia, né? Tem os custos, né? Tem os gastos aí que a gente chama de perdas, né? As perdas energéticas. Então, ou seja, da energia que entra, parte é desperdiçada e parte fica disponível na saída do equipamento para se realizar o trabalho que deseja. Exemplo, compressor. Energia elétrica entra, converte em energia mecânica, que é para gerar o rotor, e a energia mecânica do rotor que vai transformar em energia térmica, que vai ser a compressão do nosso fluido, que ele ainda vai passar pelos outras partes do sistema. Então, querendo ou não, você, né, tem duas conversões ali e você tem perdas, né? Rolamento, pode ter perda na parte mecânica, ter perdas ali para o atrito do rotor, perdas no nosso condutor elétrico, né? Que pega essa tensão e vem essa corrente ali até chegar no compressor de fato, no borne do compressor. Então, tem várias perdas ali no caminho. Então, o rendimento é a potência de saída sobre a potência de entrada. Esse N aí é o eta, né? Letra grega. Note que o rendimento não tem unidade, já que é originado do quociente de duas grandezas iguais. Então, o rendimento aqui você vai ter um número, como a potência de saída, né, o que você gerou é menor do que a de entrada, vai ser um valor percentual aí menor do que, vai ser 0, alguma coisa, né? Você multiplica por 100, vai dar 50, 60, 80%. Então, você sempre vai ter um valor de rendimento aí entre 0 e 100 para o nosso sistema, né? E os nossos ciclos de Carnot, que são os que a gente usa, não têm os rendimentos mais elevados. Temos isso já mais tecnologias fora, né, do nosso país, já tem máquinas com eficiência bem maior do que a gente tem no nosso mercado hoje. Né? Hoje a gente está com o Dual Inverter, né? Acho que é a que está mais forte aí hoje questão tecnológica para aumentar rendimento, que aumenta muito do que o convencional, imaginando um rotor convencional que ou liga ou desliga, ou um que tem dois rotores, né, girando de forma com inversor de frequência, então isso aumenta muito o rendimento. Mas já tem máquinas fora que, salvo engano, os rotores meio que ficam desconectados, né? Sem atrito à máquina. Então, acho que é trickless, algo assim, que o rotor fica quase que flutuando com relação ao quanto ele gira. E isso dá um rendimento muito maior, né? Porque gasta menos energia elétrica para conseguir a mesma, por exemplo, potência térmica. Mas isso ainda vai chegar para a gente, né? Fora tem aqui, tem um atraso pequeno aí, mas vai chegar. E aqui que é o coeficiente, né? Nosso COP. No sistema de freação e climatização, utiliza-se um termo específico para determinar o rendimento, chamado de coeficiente de performance. Como que ele é calculado? É o calor removido, né, da fonte fria por unidade de tempo, aqui está em watts, né, sobre a energia consumida no mesmo intervalo. Então, quanto de calor ele tirou, né, em energia térmica, sobre a quantidade de energia elétrica, né, consumida. Então, quando a gente faz o rendimento, tem que ser potências ali em unidades equivalentes. Aqui é calor sobre potência elétrica, né? E aí você tem o valor do COP dessa máquina. Então, aplicando essa equação em refrigerador doméstico, o calor removido seria a quantidade de calor retirado do seu interior e a energia consumida seria dada pelo motor elétrico. Não só o motor, né? Não tem só o compressor, tem os outros motores. Então, neste caso específico, uma vedação deficiente da borracha da porta irá prejudicar o COP do sistema. E por esse motivo, e com o objetivo de facilitar a comparação entre modelos e fabricantes, o COP é geralmente aplicado ao compressor isoladamente
Aqui só usa o compressor, então não vai testar o ventilador nem tudo. Então eu retiro o que eu disse acima, né? Para calcular o COP, no caso aqui, ó, aplicado ao compressor isoladamente, através de testes feitos em laboratório com condições controladas. Então é só o compressor que vai estar sendo testado. Então não é a máquina que está no dia a dia. Então ele testa e sai o coeficiente de performance de cada um dos compressores para serem aplicados nos sistemas. Outro ponto importante é a viscosidade dos fluidos. A gente vê um pouquinho em termo aqui, né? É o grau de atrito interno gerado pelo choque entre as partículas de um fluido em movimento, determinando a resistência do fluido em relação a uma força cisalhante ao escoamento. A viscosidade é representada pela letra μ, né? Esse Uzinho aqui, que é o que a gente também usa na capacitância, né? O microfarad. Então, é o μ, né? E é variável em função da temperatura. Então, de acordo com vai mudando a temperatura, muda a viscosidade do nosso fluido. Já que com o aumento desta, aumenta também a distância entre as moléculas de um fluido, reduzindo assim a quantidade de choques entre elas e, consequentemente, seu atrito e ou viscosidade. Então, no caso dos fluidos, existem tabelas indicando os valores de viscosidade, e além disso, existe um equipamento destinado para medir esse atributo chamado viscosímetro. Então, observe aqui o exemplo de um viscosímetro capilar. A viscosidade também afeta. Para a gente, um pouco menos, né? Que como a gente trabalha com temperatura e pressão controlada, o nosso óleo também já é selecionado, né? Para lubrificar de acordo com essas temperaturas de trabalho. E aí o pessoal já seleciona, tanto é que a gente tem, vou falar poucos não, né? Tem para o 22 tem o mineral, para os outros tem o sintético. É, dois tipos de fluido basicamente aí para os nossos sistemas. Alguém lembra de algum outro? É basicamente isso, né? 410 o sintético, 407, aí tem os outros que usam mineral, que é o 22, e assim vai. E os dois já são selecionados o óleo adequado. Ah, tem só um tipo de óleo mineral? Não. Pra quem tem carro antigo sabe que tinha vários tipos de óleo com diferentes viscosidades, né? Mas os que usam em ar-condicionado, sim, já tem o óleo, já é basicamente o tipo certo ali, a composição e tudo mais, e ele já leva em consideração a viscosidade que esse fluido vai ter, né, com as temperaturas de trabalho do equipamento. Outra coisa aqui, que já vai um pouco mais técnico ainda, né, que é a equação da continuidade. Então, antes de entrar nisso aqui, é necessário expor o conceito de escoamento, entendido como quantidade de grandeza, né, massa ou volume que flui através de uma superfície por unidade de tempo. É o fluido em movimento escoando através de um tubo, calha ou superfície qualquer. Então, aqui é como se dentro desse funil tem um volume de controle. Então, a gente vai estudar só esse trecho. Então, o termo continuidade, por sua vez, agrega o sentido de estado contínuo, com persistência das características inerentes a um determinado contexto. Logo, entende-se que a equação da continuidade trata do escoamento contínuo, em que não há variação da vazão do fluido que escoa através de uma determinada seção transversal. Então, aqui ele não mudou a vazão, né? O que que acontece? É que ele tem a vazão 1 e a vazão 2. O que que aconteceu do 1 para o 2? A área diminuiu, não diminuiu? Era bem grandão ali a garrafa, né? E depois ficou pequeno. Similar ao que o Matheus estava falando lá, que ele viu as máquinas dele. Então, como a área diminuiu, lembra que vazão que a gente viu é velocidade, ou vazão é velocidade vezes a área. Se a área diminuiu, quem que tem que aumentar para compensar, para ficar igual? Você tem velocidade vezes área. A área diminuiu, a vazão aumenta. Ô, velocidade vezes área. Os dois com V tá me confundindo. Vamos lá. A área diminuiu, a velocidade tem que aumentar. Então é aí que entra a questão do que eu falei para vocês dos fluxos, dos escoamentos, né? Se é tubular, ou se é laminar ou se é turbulento. Então aqui no verdinho, a velocidade do fluido está muito maior do que no trecho que ele estava em azul. Outra coisa, como diminuiu bastante, né? Ele estava ocupando toda aquela área azul, diminuiu para o verde, ele tem que se estrangular para passar. Seria como se você pegasse no trânsito ali uma rua que tem 4 faixas, do nada vira duas. Então os carros ficam ali, deixa um, deixa outro, se atritando, tendo um momento de divergência, né?
Então, um momento turbulento, de turbulência, e aí não fica mais difícil passar, né? Só os dois. Quais são os dois que vão continuar? Então, é basicamente isso. Então, cria uma turbulência aqui e isso afeta, né? Vai ter como se fosse a correnteza, os roda-moinhos aqui próximos, os fluxos se conflitando até que esse fluido passe, né? Se conforme, não. Tem o formato adequado aqui para essa nova área. E a velocidade aumenta. Uma velocidade mais rápida, como a gente falou das trocas de calor, né? Isso vai afetar lá na frente na próxima etapa do sistema. Então, ó, conforme a equação da continuidade, a vazão 1 é igual a vazão 2. A vazão no azul é igual a vazão no verde. Então, logo, em relação à área, a velocidade de cada trecho, V1, velocidade 1 vezes área 1 é igual a velocidade de 2, área 2. A área é muito maior no 1 do que no 2. Então, se a área é maior no 1 do que no 2, para manter igual, a velocidade no 2 tem que ser muito maior do que a velocidade no 1. Então, um caso prático relacionado a essa equação é quando se pressiona a ponta da mangueira, né, para aumentar a velocidade de saída da água. Apesar da mudança de velocidade na saída, a vazão permanece constante. Então, o tanto de água que está lá dentro da mangueira é o tanto que está saindo, só que mais rápido e ela consegue atingir uma distância maior. Realmente a gente usa quando está molhando o jardim, está lavando o carro e assim vai. Então, trazendo a equação da continuidade para o sistema de refrigeração e climatização, é possível aplicá-la a um sistema de distribuição de ar através de dutos, como representado. Exemplo. Aqui, entrando no regime, exemplo aqui. Eu vi muitos casos já acontecendo. Está lá o sistema de duto planejado por uma máquina que ficou antiga. Aí ela tinha insuflava uma vazão de ar de 10.000 metros cúbicos hora. Vou dar um exemplo. Aí o pessoal vai lá e seleciona outra máquina com a carga térmica igual, similar, atualiza, né? Hoje está inverter, é 410, é 407. As máquinas maiores já não tem 410, né? É 407. Só atualiza para o 407C. Beleza. E coloca um equipamento que insufla 12.000. Quando você fez os dutos, era para 10.000 a vazão de ar. Com 12, não vai sair o tanto que está entrando. Então, o princípio da continuidade, a vazão tem que ser igual. Se a área é a mesma e a vazão não é mais igual, a vazão aumentou, a área é a mesma, a velocidade vai aumentar. E é justamente onde deixam esses dutos assoviando, né? Que a velocidade aumenta e chega num ponto que ele sai de laminar para turbulento. Turbulência vai criar ruído. E aí sim você tem esses dutos assoviando. O que que você tem que fazer, né, para resolver? Tem que buscar abrir novas grelhas, né, o ponto de saída, para que a vazão de saída desses dutos seja, sim, né, 12.000 igual a de entrada, ou você vai ter que diminuir a vazão de entrada de ar. Como que diminui? Muda a polia, né? Geralmente eles têm um sistema de transmissão por correia, com polia motor e polia movida no eixo da popularmente chamada de turbina, né? Então você vai lá e muda para diminuir a vazão, ou você abre novos pontos ali de insuflamento para que esse ar saia do duto. E é basicamente isso, as duas formas de resolver para quem já teve esse tipo de problema aí. Não sei se algum de vocês ou quem está assistindo gravado depois, como que resolve. Então, é uma coisa muito importante, aí o cara vai lá, bota robô lá dentro, procura, vê se não tem grelha fechada e tudo mais. Muitas vezes foi uma troca de máquina ali que o pessoal não se atentou a esse caso e não atualizou a rede de dutos. Já aconteceu aí, vocês pegarem tubulação assoviando, Ronaldo, Matheus, Samuel, Não, Felipe? hoje não. Não, né? Eu Tá também bom. não. Tá, se um dia pegarem, já teve duas obras que eu fui receber e parecia que era mal assombrado. Foi dois bancos, né? Um no Flamboyant, no shopping, e outro aqui próximo à Praça do Avião, que o pessoal cometeu esse erro. E aí, meu amigo, você ligava, tinha um que era insuportável, não tinha como trabalhar lá dentro porque o ruído era estridente, era muito ruim. E é justamente isso. Tem formas de resolver, são essas duas, são as formas mais tranquilas de fazer, né? Basicamente, reduzir a vazão é mais fácil que você só troca polia. O outro você tem que cortar duto
mas aí a gente já analisa e vê o comportamento do fluido também, a MecFlu aplicada, né, no nosso dia a dia. Outra coisa que eu estou falando sobre regimes de escoamento, se é laminar ou turbulento, é que a gente vai ver, ó. Então, Osborne Reynolds montou um experimento para demonstrar o padrão de escoamento de um fluido em função da alteração de sua velocidade. E aqui, né, apresenta o esquema do experimento. E tinha água, tinha um líquido colorido, um tubo de vidro, né, diâmetro D, filete de líquido colorido e a válvula para regulagem da velocidade, que é o 5. Certo, então provavelmente a água estava escoando desse vidro aqui e desse recipiente que está aqui na cor preta, né? E os dois vai, justamente para ele ver qual que é o comportamento. Então, ó, por meio da experiência, determinou-se dois princípios padrões de escoamento para os fluidos. O laminar, padrão de escoamento no qual o fluido se move em camadas lisas ou lâminas de forma homogênea, sem turbulência ou instabilidade. Nesse caso, a velocidade do fluido se desenvolve em apenas um sentido. Tá um rio tranquilo, um rio calmo. O Ronaldo que está lá perto do Araguaia, que é a parte que o Araguaia está indo tranquilo, Ronaldo. Ali está com um fluxo laminar, sem choque, sem redemoinho, está bem tranquilão, descendo. E temos o escoamento turbulento. Então, né, nesse padrão de escoamento, as partículas do fluido apresentam movimento caótico e rapidamente se misturam com flutuações tridimensionais de velocidade. Ali onde tem vários choques, está virando, tem muita pedra, ele vai descer, que é região de cachoeira, você vê que ele fica diferente, né? Fica mais caótico. No, quem voou já, viu zonas de turbulência que o avião vai passar, porque o vento não está de forma homogênea, não está laminar, ele está cheio de choques. O avião vai passar lá, vai pegar várias correntes e sobe, e desce, e joga para a direita, e joga para a esquerda, é basicamente isso. Então, a turbulência é porque o fluxo, ou o escoamento do ar, né, naquele local que o avião vai passar, está turbulento. Então, o nome é justamente por isso. E esses são os dois. Para os nossos sistemas, o ideal é que tudo seja laminar, porque o turbulento gera perdas de carga. E a gente não quer perder carga, né? A gente quer o máximo de, de eficiência dos nossos equipamentos. Então, aqui o laminar, ó, uma linha retinha, o turbulento, várias mudanças de direção, de sentido. Então, de maneira geral, é possível dizer que o escoamento laminar ocorre em velocidades mais baixas e o turbulento começa a se formar com o aumento da velocidade de escoamento. Então, aqui está representando, né, laminar e turbulento. Então, como visto, o padrão de escoamento é alterado pela velocidade quando se analisa o mesmo fluido. Mas, quando se compara fluidos diferentes, é possível notar que estes trocam de padrão em faixas diferentes de velocidade. Isso ocorre porque a viscosidade dinâmica e a massa específica influenciam no comportamento de escoamento, além do diâmetro do condutor. Então, Reynolds verificou então, né, aqui ele tem uma fórmula para pegar esse coeficiente, né, essa equação e transformar no valor e depois você vem. Se ele for menor que 2.000, ele é laminar. Se ele está entre 2.000 e 2.400, é transitório, está entre os dois, né, então é uma mistura. E acima de 2.400 ele é turbulento. Como que ele chega nesse valor de Reynolds aqui? Rho, né, massa específica, a gente viu lá no comecinho, velocidade de escoamento, diâmetro da tubulação e a viscosidade dinâmica. Isso aqui é tabelado, esse Mi, que é a viscosidade dinâmica. Então, e dessa forma que você calculando, você chega, né, a um valor que é o número de Reynolds e vê qual que é o tipo de escoamento que você vai ter no seu sistema. Então, tudo afeta aqui, ó, massa específica, velocidade de escoamento, o diâmetro da tubulação. Então, quanto o diâmetro for maior, velocidade, né, for maior e a massa específica maior, você tem um maior número de Reynolds. Então depende muito do que, na verdade, maior não, porque esse Mi aqui, ele é um valor pequeno, então ele faz aumentar. Então como ele vai ser, o Mi vai influenciar bastante. Quanto menor o Mi, né, que é a viscosidade dinâmica, ele pode ser que tenha um Reynolds maior. Então, no fim das contas, não tem como gravar os quatro, né? Por essa fórmula aqui, eles influenciam sim na velocidade, vai influenciar bastante no Reynolds e o diâmetro da tubulação, que são os que a gente muda, né?
mais tranquilamente vão influenciar se é um escoamento laminar ou turbulento. E esses regimes, né? O que acontece? Perdas por atrito. Então, para entender o conceito de perdas por atrito, faz-se necessário, primeiramente, conhecer o conceito de rugosidade. Então, os condutos de qualquer tipo de material de construção apresentam asperezas em suas paredes interiores. Por mais que a gente passe o dedo e parece que está lisinho, ele tem sim um nível de aspereza, né? Tem essa rugosidade. Então, os condutos de qualquer tipo de material de construção apresentam asperezas em suas paredes interiores e recebem o nome de rugosidade. Então, são todos. Essas irregularidades são desuniformes, apresentando uma distribuição aleatória em altura e disposição. Mas, para efeito de cálculo, supõe-se que essas rugosidades são uniformes, né? Então, o fluido vai passar naquele tubo. Então, essa rugosidade tem uma perca por atrito, né? Então, quanto maior a rugosidade, maior será o atrito do fluido e ao passar pelo tubo, gerando uma maior perda de pressão. Então, a gente já está perdendo, né, para os nossos sistemas, as perdas. Por que que a gente não tem um rendimento tão elevado? A forma como é construído o tubo de cobre e tudo mais também afeta. Então, de melhor qualidade, provavelmente vai ter uma rugosidade menor, você vai ter menos perdas por atrito. E um de pior qualidade, você vai ter rugosidade maior no controle lá de qualidade da fábrica dele e você tem maiores perdas. Então, a perda por pressão também denominada de perda como perda de carga, nada mais é que a transformação de energia de pressão em outros tipos de energia, calor, ruído, vibração e assim vai, em função do atrito. Então, considerando um fluido em deslocamento com a velocidade constante, através de uma tubulação rugosa, haverá perda de pressão entre um ponto inicial e um final. Então, o que acontece? Que a gente fala que o processo é isobárico, né? Quando ele passa, por exemplo, no evaporador. Isobárico é mesmo a pressão. Por que que ele perde pressão? Rugosidade é um dos que faz ele perder, né? Curvas são outros pontos. Por quê? Devido a essas perdas por atrito da aspereza das paredes do nosso material. Então, a perda de carga por atrito faz com que a pressão P2 seja menor que a P1, desde que o duto seja horizontal e suficientemente longo para que a perda de pressão seja percebida. Então, também tem que ter uma certa distância, né? Então, o efeito da rugosidade tem relação com o diâmetro da tubulação, de modo que a rugosidade é mais significativa quanto menor o diâmetro. Então, aí também os nossos 410, cada vez menores o diâmetro dos tubos, né? Afeta mais a rugosidade. Então, este conceito é denominado rugosidade relativa, onde o K é a rugosidade da parede do tubo e o D o diâmetro do tubo. Então, um sobre o outro, você tem a rugosidade relativa, e a tabela aqui embaixo, né, mostra alguns valores de rugosidade em relação, né, ao material do nosso condutor, nosso conduto. Então, aço galvanizado, né, tubos novos, tem uma rugosidade bem menor do que os tubos velhos. Vamos pegar o nosso cobre aqui, ó, tubos lisos, né? Então, que basicamente por essa tabela ele é desconsiderado. Ah, quer dizer que ele é lisinho? Não. Se você for, mas acaba sendo desconsiderado porque é um valor muito pequeno, acaba sendo irrisório, né? Aí vai aumentando de acordo com a distância. Pode chegar um ponto que ele seja, como fala, seja importante nos cálculos, mas aqui ele é considerado liso, então ele ajuda. Vamos ver se tem um alumínio aqui, ó, que seria legal para a gente comparar, mas não tem. Ele basicamente considera, né, como um tubo liso, então a rugosidade acaba que pela distância que a gente tem não chega a afetar tanto. Então você vai tendo, a gente está falando de água, né, agora no chiller, então aço galvanizado ali já afeta mais, né? Você pode ter o quê? Um ferro fundido, também já a rugosidade já afeta mais o escoamento. Os nossos dutos, né? Aço galvanizado também, então já afeta bastante, depende do tipo que for, rebitado, revestido, soldado, também tem perda de carga. E o que é mais que causa perda de carga além da rugosidade, né? Temos as perdas de cargas singulares que são produzidas por perturbações ou alterações bruscas no escoamento do fluido. Exemplo, que a gente tem a válvula de pé, cotovelo, válvula gaveta, cotovelo de novo e válvula de retenção. Tudo isso aqui afeta o fluxo, né, o escoamento. Então, pode ser geradas por acessórios comuns em redes de transporte de fluidos,
como curvas, reduções ou expansões, válvulas, filtros ou quaisquer outros tipos de acessórios que não têm a forma exata do tubo de condução. Então não está igualzinho, teve que mudar, teve que se alterar como se fosse o rio, está descendo tranquilo e tem que fazer uma curva, algo assim, e isso causa uma perda de carga. Por quê? Vamos lá, aqui ó, apesar que está bem pequeno, um cotovelo de 90 aí com um raio longo, né? Se for de meia polegada, ele está causando uma. Não, não, de um quarto de polegada, eu acho. Está causando 0,3. Isso aqui já é carga equivalente em metros. Então, se você tem uma tubulação de 5 metros, mas tem um cotovelo desse, então ela tem seria uma equiparidade, equivalência a 5,3 metros de tubulação. Ah, estou com 5 metros de tubulação, mas coloquei duas curvas na minha tubulação de cobre. Então, você não está só com 5. Vamos pegar aqui, ó, uma curva de 90 para uma tubulação de meia, 0,3. Então, você tem duas curvas, você tem 5,6. E aí você já considera colocar uma, uma massa de fluido, né? Colocar uma quantidade maior de fluido refrigerante. Então, é justamente isso. Aqui tem a tabelinha, né, mostrando como cada um para saber o comprimento equivalente total, né, conforme as perdas de carga. E aqui um exemplo prático, que ele usou mais elementos, mas o mais comum que a gente tem é o filtro afeta um pouco, as curvas afetam bastante. Se a gente faz com o curvador, né, que são as tubulações flexíveis de menor bitola, é mais tranquilo. Você faz um raio bem aberto, e tudo mais, mas tem hora que você faz uma curva ali bem próxima a 90. E aí você já vai usar, né, as curvas de cobre em vez de fazer à mão. E afeta na perda de carga. Então, o comprimento ideal aqui, ó, vamos dizer que ele tinha 25 metros de tubulação. Então, considere minha tubulação de 25? Não, peraí. Tem mais 6,3 de uma válvula aqui, que ele não me diz qual é, mais 0,5 de uma outra válvula, que parece um T, na verdade, né? Vamos dizer que fosse um T, mais 0,5 de uma outra válvula, mais 20. Nem sei que elemento que é esse aqui. Vamos dizer que fosse um ponto de purga. Mais duas curvas aí que cada uma gerava 1,6 metros. Então são duas, 3,2. Então você vai somar todo mundo aqui, né? O trecho reto da tubulação era 25, que você tinha de tubulação, mais as perdas singulares, elas todas somadas, né? Todas elas somadas, tinha 6,3 mais meio, mais 20, mais 3,2, né? Que aí tá 3,6, mas era para ser 3,2. Então vai dar algo 30 metros. Então, tubulação mais perdas de carga por elementos singulares dá 55 metros equivalentes. Então, no caso, vamos dizer, nosso ar, até 5 ele suporta. Instalei com 5 metros de cobre. Ah, 5 eu fiz aquela espiral legal lá atrás da condensadora. Aquilo ali, a perda de carga é irrisória porque o raio está muito longo. Ah, mas eu coloquei curvas de 90, que eu precisava fazer a curva ali para desviar de uma viga, desviar de um pilar, de alguma coisa, né? Vai entrar para a parede, aí sim você tem perdas. E você vai analisar conforme essas tabelas, que aqui tem um exemplo, né? Aí tem que olhar o material também que ele está usando. Apesar do cobre ser considerado liso com relação à rugosidade, agora mudanças bruscas de direção ele já não é considerado liso porque vai causar turbulência no nosso escoamento. E aí aumenta assim o comprimento. Então você não tem só 5, usou duas curvas, vamos supor que valia meio metro cada curva. Então você já não tem só 5, usou duas, você tem 6 metros de tubulação. Então coloque o fluido refrigerante lá. Se for 100 gramas a cada 1 metro a mais, coloque 100 gramas a mais na sua tubulação. Então cuidado que a gente tem também, né, com relação a essas perdas. Rugosidade e elementos singulares. Senhores, foi muita coisa hoje, mas deixa aí aberto aí a dúvidas, questionamentos, fica à vontade. Ronaldo, A Matheus, aula hoje Samuel, foi bem Felipe. produtiva mesmo. Tirou bastante dúvida que eu tinha. E quando você, por exemplo, igual você tem os casos práticos, né? Que você estava dizendo Aham. aí do dia. Vocês também, os demais, né, Ronaldo, Samuel, tiver caso assim em casa, é bom que às vezes até a gente trocando ideia aqui, um dá a resposta para o outro, né?
E eu gosto disso porque muitas vezes vocês também trazem, conversando entre vocês, eu aprendo muita coisa. Porque a prática vai mudando, né? De uma máquina para outra, o nosso mercado é muito grande. Então, eu até brinco. Pô, o chiller para mim é tranquilo, mas manda eu fazer manutenção na geladeira doméstica. Eu apanho igual um condenado. Não consigo. Nem sei onde passa direito as tubulações, como que eu vou desmontar e assim vai. Então é muito bom, eu gosto, né? Que enriquece, igual você trouxe hoje, o Ronaldo começou depois falando, Matheus. É bom que a gente troca muito figurinha. Eu aprendo muito e creio que a gente consegue não só a teoria, que é o nosso carro-chefe aqui, né? A prática que vocês vão ter no presencial, mas a gente já associa um pouco também aqui da prática. E aí ganha nos dois lados. Gostei. Muito bom. Show, Ronaldo, Samuel, Felipe. Samuel e Felipe estão mais quietos hoje, mas show de bola. Alguma dúvida? Consideração final? De boa. Só cansado mesmo, mas de boa. Tudo tranquilo. É show de bola. Então, pessoal, agradecer aos senhores aí. Voltamos de férias com baterias recarregadas, né? Então, seguimos aí o nosso cronograma até acho que até a próxima férias, né? Vocês ainda não vão formar nesse semestre. Então, a gente segue aí até dezembro com o nosso módulo, né? Que já está findando e virando para o módulo específico 2. Fechado? Então, bons estudos aí para todo mundo. Fiquem com Deus, boa semana e até nossa próxima web. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Bom final de semana.